Bom dia a todos, vamos dando seguimento aqui ao nosso quinto FAEG Senar Interage. Agora a gente vai passar para a parte de cotações de mercado. Me apresentando, eu sou Cristiano Palavro, sou consultor do Senar Goiás, estou aqui com a minha colega Cristiane Rossi, que é assessora técnica da FAEG, do departamento técnico da FAEG. Hoje nós vamos fazer a análise do mercado de boi, mercado de soja e mercado de milho, e eu já vou passar a palavra para a Cristiane para que ela faça a apresentação do mercado de boi. Bom dia. Bem, o mercado do boi gordo nessa semana permaneceu estável aqui para Goiás. Nós fechamos aí a média semanal a 131,91 para o boi e 123,26 para a vaca, né? Praticamente os mesmos preços em se tratando da semana passada. Nos demais estados também, alguns seguiram estáveis e outros acabaram evoluindo timidamente, mas evoluíram. Em se tratando do indicador boi gordo do BMF, Exalc BMF, nós tivemos uma variação positiva de 2% comparando com o mês passado, né? Já o ajuste para outubro permaneceu em 147,14, com uma ligeira queda de 14%, 0,14%. O gado confinado, praticamente a gente não tem uma oferta que ainda dê um suporte maior para os frigoríficos. Eles, estrategicamente, eles têm utilizado também de um menor abate, tentando conter uma certa possível elevação dos preços, né, devido a essa oferta baixa. Então, estrategicamente, eles também estão contendo um pouco esses níveis de abate, logicamente, aí para não ter essa elevação de preços para o produtor. E o mercado atacadista também segue estável, não teve grandes evoluções. O mercado consumidor também segue fraco, né, aí devido a condições econômicas, né, que estamos apresentando, estamos passando. E com isso, também, em relação ao próprio final de mês, né, que costuma-se diminuir aí o poder aquisitivo do consumidor. As nossas exportações, na terceira semana de setembro, aumentaram em 5,1% em valores, 13% em volume, porém, em relação a preço por tonelada, nós tivemos um decréscimo de 7%. Né? Mas foi interessante porque em relação a volume nós elevamos, né, e acabou ficando aí no total positivo, então, para a terceira semana. A CNA, no último boletim informativo que publicou, informou em relação à cota Hilton, né, que nós temos aí uma quantidade de 8 mil toneladas de carne bovina de alta qualidade, né, exportadas aí para a União Europeia. Isso significa que nós conseguimos atingir um percentual, né, cumprir com um percentual de 79,9% do total que a gente tem disponível para exportar, que são 10 mil toneladas. Isso foi uma elevação de praticamente 40% aí em relação ao ano passado, né? Então, isso tem, de certa forma, assim, o mercado e os produtores têm contribuído, né, com a questão de mais oferta de animais de qualidade, mostrando aí essa produtividade, esse envolvimento do produtor em busca de uma carne de qualidade. Então, para essa semana é isso. Muito obrigado, Cristiane. Vamos falar um pouquinho agora, então, do mercado de soja, o mercado de milho. Ambos os mercados aí bastante influenciados nessa semana pela movimentação cambial do dólar e pela proximidade, a chegada aí da colheita norte-americana. A colheita já está ocorrendo tanto para o milho quanto para a soja, e essa oferta aí começa a pressionar negativamente os mercados. Na Bolsa de Chicago, a gente teve, apesar uma semana de pouca volatilidade, no fechamento, comparando o fechamento de sexta-feira com o fechamento de ontem, nós tivemos aí os contratos de novembro fechando a 8,77 dólares por bushel, e nessa semana 8,68, então praticamente estável o mercado.
para março de 2016, já uma referência maior para a safra brasileira, o patamar ficou em 8,74 na semana passada e nessa semana alcançou 8,76, que mostra que apesar da variação semanal, o fechamento da semana ficou muito próximo do que ocorreu na semana passada. Como eu falei, o mercado segue acompanhando o andamento da colheita norte-americana. O último levantamento de domingo passado mostrou que 7% da colheita de soja americana já ocorreu. A produtividade esperada ainda é alta, espera-se colher aí cerca de 107 milhões de toneladas de soja nesse ano nos Estados Unidos, um patamar bastante alto. Apesar de ele ser um pouquinho menor do que no ano passado, a oferta total de soja deve ficar maior, porque as exportações estão estimadas menores do que no ano passado nos Estados Unidos, e esses números devem ser corrigidos aí no próximo levantamento apenas em 9 de outubro, mas grande parte aí das consultorias mundo afora apontam que o número de produtividade pode cair nos Estados Unidos, trazendo uma pequena queda na produção total. É claro que isso não está confirmado, a gente só vai poder ter uma maior certeza sobre isso assim que a colheita avançar. O clima ajudou nessa semana e a previsão para os próximos dias é de clima mais seco nos Estados Unidos, então a colheita deve avançar em bons patamares. As condições de lavoura até o momento estão inalteradas frente aos números aí dos últimos meses, 15% das lavouras em condições excelentes, 48% em condições boas, 15% regulares e 11% ruins e péssimas. A demanda segue aquecida, principalmente aqui no Brasil, com esses patamares de dólar. A soja brasileira se torna ainda mais atrativa no mercado internacional. Isso ocorre ao contrário nos Estados Unidos. A soja americana passa a se tornar uma soja mais cara, já que a moeda americana não está se valorizando só sobre o real, mas sobre as principais moedas aí mundo afora. E esses patamares baixos em Chicago também afastam um pouco os vendedores americanos do mercado, o que dá uma certa sustentação ao mercado. Falando em dólar, o dólar teve uma semana de alta valorização, uma volatilidade grande. A gente chegou ao patamar, o maior patamar histórico de dólar nessa semana, 4,24 na sessão de quarta-feira. Mas ontem, com a notícia aí do presidente do Banco Central Brasileiro, Alexandre Tombini, de que o Brasil pode usar suas reservas internacionais aí de dólar, suas reservas cambiais, o dólar teve uma forte desvalorização, foi a maior desvalorização em um único dia desde 2008, o dólar caiu 3,70% só na sessão de ontem e fechou o dia a 3,99. Então, pensando na semana como um todo, a gente começou a semana a 3,98 e fechou a quinta-feira de ontem a 3,99. E fica um alerta aí até aos produtores com as notícias de que o arranjo político começa a se definir, principalmente entre os principais partidos da base aliada. O ajuste fiscal pode ser que daqui para frente comece a engrenar, e também o Banco Central aí se mostrando bastante ativo no controle dessa variação tão positiva do dólar. A gente pode esperar uma pressão um tanto quanto negativa aí na cotação do dólar. É claro que é muito difícil prever o que vai acontecer daqui para frente, mas o cenário aí já se mostra não tão favorável mais à valorização da moeda norte-americana. Aqui no Brasil, o mercado interno teve uma semana de altas, influenciado principalmente por essa elevação do dólar. Nos mercados goianos, a semana foi de certa forma estável. Na soja disponível, a nossa média ficou praticamente igual à da semana passada, em cerca de R$ 65,00 por saca, e no mercado futuro, aí, com as entregas em março, a gente teve uma nova valorização, tendo algumas praças aí como Jataí, a Creúna, já trabalhando em patamares de R$ 71,00 e Caiapônia em torno de R$ 70,20. Vamos falar um pouquinho do mercado de milho. O mercado de milho, assim como a soja, tem sofrido principalmente com as influências da chegada da colheita norte-americana e da valorização cambial do dólar. A semana também, apesar das variações durante os dias, não teve uma grande alta aí, pensando na semana passada em relação a essa semana. Sexta-feira passada, os contratos de dezembro de 2015 fecharam em 3,77 na Bolsa de Chicago, dólares por bushel. Essa semana eles chegaram a 3,81 na quinta-feira, ontem, né, uma valorização de 1%. Já para março de 2016, 3,88 na semana passada, 3,92 dólar por bushel no fechamento de ontem, uma valorização aí de 1,04.
A colheita norte-americana segue avançando, o número do último levantamento aponta que 10% da colheita já foi finalizada. O número, até o momento, de expectativa de produção total é de 345 milhões de toneladas, um número inferior ao ano passado, quando a gente fechou em cerca de 377. Isso deve trazer uma diminuição nos estoques americanos, uma pequena redução nos estoques americanos, que devem fechar em torno aí de 40 milhões de toneladas. Assim como na soja, os novos levantamentos do USDA, o USDA, o Departamento de Agricultura Americana, podem sim apontar uma redução na produtividade esperada. A colheita vai avançando e as principais consultorias de mercado aí ao longo do mundo apontam que esse número pode ser reduzido. E aliando isso, essa menor oferta nos Estados Unidos, com estoques um pouco menores, e a expectativa de uma primeira safra de milho mais reduzida nesse ano, continuando aí a sequência de reduções na safra de verão brasileira, a gente pode sim esperar patamares de preço de milho melhores aí para o final de 2015 e início de 2016, o primeiro semestre de 2006. Claro que aí com a chegada da safrinha brasileira, isso muda tudo. O milho também sofreu bastante a influência do dólar nessa semana, e aqui no nosso mercado interno as variações não foram tão grandes. A gente teve uma variação de cerca de 3% aí para o milho nas praças goianas. O fechamento da semana passada, uma média de R$ 23,43, já nessa semana R$ 24,26, uma elevação aí de 3,3%. Nos portos brasileiros as elevações foram grandes. No Porto de Santos a safra foi cotada ontem a R$ 37,50. É um patamar bastante interessante, então o mercado de milho aí tem fundamentos um tanto quanto mais positivos do que o mercado de soja. Seria isso, pessoal. Vamos encerrando aí a nossa quinta edição do Sistema FAEG Senar Interage. Agradeço a todas as perguntas aqui encaminhadas anteriormente, a participação de todos vocês, e já fica o convite aí para que se façam presentes na nossa próxima semana. Próxima sexta-feira estaremos aqui no mesmo horário. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Beleza?